Graças a Deus por mais um dia em nossa vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Espírito Santo te ilumine, coração e mente, para compreender, para que você compreenda as verdades da palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador único da tua alma, da tua vida. E assim, vamos encerrando o estudo de Samuel, precursor de profeta, sacerdote e rei. Samuel teve um importante papel na história de Israel e na história da redenção. Samuel, ele viveu e participou ativamente no período de transição de juízes para reis, para os reis. E Samuel, nesse tempo em que ele viveu, Deus restaurou, Deus renovou os ofícios de sacerdote e profético, e assim Deus estava mantendo e revelando o seu plano. O ofício real, ele requeria os serviços de um ofício profético. E os ofícios, esse serviço, eram serviços mediadores, tanto o sacerdócio como o profetismo eram serviços mediadores, e eles deveriam chegar a uma expressão máxima, a expressão mais completa, seus significados, papéis importantes no plano de Deus. Eles tinham que se tornar mais dominantes. O pacto da criação, da redenção, deveria ser confirmado, expandido, executado mais completamente, enquanto o reino de Deus recebia uma representação por meio do povo de Israel, uma representação mais concreta por meio da monarquia, em cujo centro estaria a dinastia de Davi, seu trono e reinado. E podemos ver aqui aquele cordão dourado, o reino, a aliança e o mediador. Esse cordão dourado está presente, está ativo. Ele une o futuro ao passado, historicamente, e ele mantém a continuidade em um tempo de transição, de mudanças, e é o meio pelo qual Deus vai mostrar os seus objetivos de uma maneira clara e vai apresentar a unidade na revelação de Deus, como ela é. Essa revelação de Deus é progressiva, é histórica, é adaptável e é revelada. E assim veremos o tríplice ofício no ministério de Samuel. Vamos comigo? Deus manteve o seu plano, e porque Deus assim mantém o seu plano,
que nós podemos falar em história da redenção. Ela teve um começo e terá o final que Deus planejou. Terá o começo e o fim que Deus mesmo planejou. E nós precisamos ver Deus hoje como esse mantenedor, como aquele que continua mantendo todas as coisas e procurar discernir os seus atos em nossa existência, em nossa experiência como povo de Deus. O tríplice ofício no ministério de Samuel estava de uma maneira concreta, real. Samuel, ele estava envolvido com esses 3 ofícios de rei, profeta e sacerdote. E nós vemos que o papel de Samuel no ofício real, vemos registrados no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 7, 8, 9, 16, 11. Esses diz, primeiro nós vemos, o ofício real que Samuel exerceu na canção de Ana, no capítulo 2 de Samuel, primeiro livro, no versículo 10. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E também como juiz, no capítulo 7, também envolvido com o reinado, assim, quando o povo pediu o rei, então ele tem uma reação aos pedidos do povo, mas ele tem consciência de que Deus é quem reina. E ele unge Saul e depois ele vai ungir Davi, e ele está ativo na renovação do reino, conforme capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, que essa renovação do reino é considerado como uma renovação da aliança divina. E também como profeta, no ofício profético, ele tem um chamado, ele tem a mensagem referente ao sacerdócio, ele segue aquilo que aquele homem de Deus, que nós não sabemos o nome, havia falado a Eli. Samuel fala também a mesma coisa, ele segue então o homem de Deus, conforme o capítulo 3, conforme o capítulo 2, ele é confirmado, ele fala a respeito do rei que o povo pedira, ele recebe a palavra referente a quem ele deveria ungir. Primeiramente, a Saul, no capítulo 9, e no capítulo 16, ele unge a Davi. Ele profetiza a Saul e sobre ele. E como profeta, ele é um elo entre Moisés e a linhagem profética de Natã a Malaquias. No ofício sacerdotal, ele, ali no capítulo 2, é montado o palco para o papel que Samuel exerceria como sacerdote. Ele tem a mensagem de julgamento para Eli,
Ele atuou como sacerdote em Mispa e em Betel. Ele serviu em um momento de crise como um ponte da linhagem sacerdotal de Arão. E assim Samuel, a sua vida, aconteceu em um contexto sacerdotal. No capítulo 2 do livro de Samuel, do primeiro livro, versículo 18, diz que Samuel ministrava ao Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele vestiu roupas sacerdotais enquanto ministrava na presença de Deus, ainda menino. E ele transmitiu a mensagem de Deus a respeito do julgamento sobre os filhos de Eli. Ele intercedeu a Deus por um povo aflito e guiou esse povo em jejum e confissão de pecados. Ele sacrificou um cordeiro como uma oferta queimada e Deus respondeu com trovão. Lemos no capítulo 7, o versículo 9 e 10, quando os filisteus vão atacar Israel. Samuel oferece sacrifício em holocausto ao Senhor e ele clama ao Senhor e o Senhor responde. O Senhor respondeu a Samuel enquanto ele oferecia holocaustos. Os inimigos filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. E também Samuel atuou como sacerdote em Betel, onde ele construiu um altar, no versículo 17 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Ele edificou um altar ao Senhor. Mas a sua tarefa principal era ser profeta. Só que essa função, esse ofício de profeta não pode ser separado, não pode ser isolado da sua posição de juiz, porque Samuel era um juiz também. E nessa posição de juiz, ele representou um ofício real. E Samuel atuou como o último juiz em todos os dias da sua vida. Ele se fez disponível a Israel, percorrendo Israel de ponta a ponta. E ele também exerceu influência das atividades militares de Israel, conforme lemos no capítulo 7. E ao ungir Saul e Davi e ajudar na renovação do reino por meio de uma cerimônia pactual, Samuel realçou o seu envolvimento com o ofício real. E servindo num ofício tríplice, profeta, sacerdote e rei, Samuel foi um servo de Deus que permaneceu, andou, trabalhou como um solitário no meio de um povo escolhido, mas esse povo, de maneira voluntária, escolheu desobedecer. Era um povo desobediente de maneira
voluntária, e a obra de Samuel foi de natureza restauradora e construtiva. Sob a liderança de Samuel, Israel fez muito progresso, no sentido assim de tornar-se um sacerdócio, um reino de sacerdotes e uma nação santa, conforme o que Deus queria, conforme o propósito de Deus, quando Deus disse a Moisés lá no Monte Sinai, em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, Deus já havia dito a Moisés: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Era o que Deus disse e era o que Deus queria. Então, no tempo de Samuel, houve um progresso nesse sentido, pelo menos nos seus aspectos políticos, econômicos e sociais. E Samuel também preparou todo o palco para o desenvolvimento de Israel como um povo que adora, como um lugar central, permanente, para o sacrifício e culto a Deus. E, finalmente, servindo como um profeta ordenado e reconhecido, tanto por Deus como pelo povo, ele cumpriu um papel messiânico, sendo um precursor do grande profeta que viria na plenitude dos tempos. Como diz Gálatas 4:4, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Samuel cumpriu o papel messiânico como o ungido de Deus. E Deus, preparando a nação de Israel, ele provê no reino, preparando como Israel sendo um reino, Deus estava provendo o palco que revela a unidade, que revela a continuidade da revelação de Deus. O Senhor instrui, dirige seu povo, particularmente a Samuel, e por meio dele a Saul e a todo o povo. Deus, o governador soberano, era Deus quem governava, que estava na direção de todas as coisas. E isso revela o modo como Deus soberano interage com o seu povo escolhido. Por meio de Samuel, ele dirigia, instruía tanto o rei Saul como todo o povo. Essa era a maneira de Deus interagir com seu povo escolhido, que foi feito o seu reino. E era um povo também sacerdotal, uma nação santa. Os propósitos de Deus incluíam a unção de um rei para governar diretamente em seu nome. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, nós vemos Deus falando e Moisés deixou registrado sobre a eleição e os deveres de um rei. O Senhor Deus já tinha dado isso, toda essa direção a Moisés, como o rei deveria agir, fazer. Então,
esse governar de Deus, no seu propósito, já incluía a unção de um rei para governar diretamente em seu nome. E o rei, como vice-gerente de Deus, deveria simbolizar e demonstrar de maneira concreta, dentro do processo histórico, o modo como Deus reinava e como o povo deveria ser governado. Deus havia revelado várias ordens, estipulações que deveriam ser obedecidas, porque elas marcariam, caracterizariam e dirigiriam o rei enquanto reinasse. E Deus, soberanamente, no controle, concedeu o pedido do povo, mas em seus próprios termos. Não foi como os termos do povo, mas dentro dos termos de Deus. E, em consequência, o conceito do reino foi dominante, foi essencial, foi primordial para a renovação do pacto. E hoje nós compreendemos que Deus não tratava apenas de uma solução imediata e local para o governo de Israel. Não era apenas isso. Os seus planos, os planos dele de um reino eterno, caminhavam para a realização. O que mais uma vez vai nos mostrar o lugar de Cristo Jesus nesses mesmos planos. E devemos louvar a Deus por isso. Quando lemos essa história de Samuel, quando aprendemos sobre seus ofícios, como ele se tornou cumpriu um papel messiânico de ungido de Deus, nós louvamos a Deus. Devemos abrir nossos lábios, nossos corações, com louvor a Deus por Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, porque nesse plano de um reino eterno, Deus estava levando para a realização dessa nova aliança, desse novo pacto. E Cristo é o Rei eterno. Cristo é o Rei, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote. Por isso Ele é o perfeito mediador da aliança. Aleluia! Louvado seja Deus! Você tem avaliado o seu papel e contribuição para o povo de Deus? E você tem refletido sobre o impacto que sua vida cristã, de crente, produz nas pessoas que não conhecem a Jesus? Qual o impacto da sua vida sobre elas? E você tem apresentado a Deus um louvor sincero, fervoroso, por Jesus Cristo, o mediador da aliança, da nova aliança.
Pense, reflita sobre isso. E que Deus te abençoe. Que Jesus Cristo seja o Rei da sua vida. Jesus Cristo, o perfeito mediador da aliança de Deus.